Albeneir, obrigada por estar aqui no nosso stand, pela visita, pela parceria com o Sistema OCB. Gostaria de perguntar como que é a postura e como vocês visualizam o futuro da riqueza e do trabalho das pessoas em empresas e cooperativistas. O que nos espera no futuro? Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder conversar um pouquinho sobre isso, a parceria que nós temos com a OCB. Nós entendemos, ficamos muito gratos porque participando desse movimento junto com a OCB e com as cooperativas, nós ajudamos a transformar a sociedade e a comunidade. Nós, da Dale Carnegie, nós somos uma empresa especializada em desenvolvimento pessoal e a gente já faz isso desde 1912. Então, a empresa já viu muitas transformações. Quando nós olhamos para o futuro, numa realidade de inteligência artificial, de conectividade, nós entendemos que cuidar das pessoas é extremamente importante, porque não existe como a tecnologia rodar, não existem como as coisas funcionarem, até mesmo como a inteligência artificial fazer o papel dela, se nós não tivermos as pessoas alinhadas com o propósito, entendendo o impacto do que elas fazem. Nesse sentido, né, o cooperativismo é muito importante porque alinha as pessoas em torno de um propósito maior. Então, eu sempre falo que a inteligência artificial, ela veio para nos ajudar e transformar o mundo e nos dar a oportunidade de deixar para nós, humanos, aquilo que é do ser humano. Só que para isso, nós vamos precisar ter a habilidade de se relacionar, a habilidade de se comunicar com as outras pessoas. E como nós somos movidos pelas nossas emoções, algo que normalmente acontece é, eu não consigo lidar direito com os meus sentimentos e as minhas emoções em meio a todas as atividades do dia a dia, e aí eu acabo impactando a forma como eu me relaciono no meu ambiente e não consigo construir um ambiente de cooperação. Quando a gente olha para o cooperativismo, a coisa mais bonita do cooperativismo é construir um ambiente de cooperação, onde pessoas se unem, onde uma coopera com a outra para que um projeto aconteça. Se nós olharmos isso em qualquer situação, em qualquer empresa, esse deveria ser o ideal. A gente se une, coopera um com o outro e dessa forma a gente gera um impacto maior. Só que para cooperar vem um passo antes, que é a capacidade de eu me relacionar com as pessoas. Se você já abordou aí o cooperativismo, né, que é a nossa razão de existir, as cooperativas, quando crescem, que é a expectativa que nós, os sistemas, temos e é por isso que nós apoiamos. Ao crescer, como que a Dale Carnegie oferece trabalhos e como que ela vê esse crescer e cuidar das pessoas? Crescer em número e crescer também em recursos financeiros, como manter um cuidado? Essa é uma excelente pergunta, porque junto com o crescimento, todo o crescimento traz alguns desafios, né? Eu, particularmente, eu já fui do conselho de cooperativa, eu sou cooperado de cooperativas, mas isso é o que acontece numa empresa também, né? Não só nas cooperativas, mas a cooperativa, quando ela cresce, ela começa a enfrentar alguns desafios. Desafios, por exemplo, de processo, se não tem uma liderança bem ajustada, às vezes o ambiente passa a ter um impacto negativo, e a forma como nós da Dale Carnegie ajudamos as cooperativas é contribuindo para o desenvolvimento das pessoas, para que desta forma o resultado chegue no cooperado, né? Porque se a gente cuidar, por exemplo, normalmente nós cuidamos nas cooperativas dos líderes. Um bom exemplo é aqui a Comigo, que através do Sescope, através da OCB, treina seus líderes conosco. Então, quando a gente está cuidando dos líderes da Comigo, os líderes estão cuidando das pessoas e as pessoas estão cuidando dos cooperados. Então, eu quero cuidar do meu cooperado, eu preciso cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas, eu preciso cuidar das lideranças. E esse é o trabalho que a Dale Carnegie faz, entrar para cuidar dos líderes e para que isso chegue lá na ponta. Bom, nós estamos aqui numa feira de agronegócio e tecnologia. No início você já comentou como que fica o cuidado com as pessoas diante do desenvolvimento tecnológico, né, que é inexorável e irreversível. E como que é para o agronegócio, que se centraliza, que envolve sucessão familiar, né, que envolve o agricultor que vira industrial. Como que você enxerga o cuidado com as pessoas dentro do agronegócio? Esse tema, inclusive, hoje pela manhã eu participei de um podcast exatamente falando sobre, aqui na feira, sobre sucessão familiar. Existem alguns desafios que a sucessão familiar traz, né? Que é essa questão dos relacionamentos, está envolvido, está em jogo um legado que quem está passando o bastão quer transferir. Então ele quer que o negócio continue em pé, que no caso da propriedade rural ela continue produzindo, mas também quer que o nome da família vá
adiante. E nessa hora, de um outro lado, nós temos uma pessoa que às vezes foi preparada, né? Fez uma boa graduação, foi para uma boa universidade e tem muitas ideias de inovação, de transformação, e aí tenta colocar em prática. E é aí que os atritos começam. Então, um dos pontos importantes que nós acreditamos muito é com relação a preservar o relacionamento. Porque se perder a sintonia, não tem processo de sucessão que vá funcionar. De alguma forma ele vai falhar. Um outro ponto muito importante é quando se fala, por exemplo, do produtor rural, né, que é um tema aqui da feira. O produtor rural muitas vezes ele tem uma empresa enorme, gigante, é uma indústria a céu aberto, mas às vezes ele não se enxerga como empresário, porque ele consegue tocar aquela operação de um jeito muito objetivo, muito simples, gerar resultado, e ele desconsidera algumas coisas. Então, neste sentido, criar a consciência de que precisa olhar para a liderança, precisa olhar para a gestão, precisa de apoio nesse processo de sucessão, ele é muito importante, né? Eu vejo, por exemplo, através do sistema OCB, são promovidos muitos treinamentos, cursos, desenvolvimento que a cooperativa chama o cooperado. E isso é extraordinário, porque às vezes naquele treinamento, naquela palestra sobre sucessão, gera um movimento de mudança onde a família entende assim, poxa, não dá pra gente fazer do jeito que estamos fazendo, nós precisamos de recurso. Então, em resumo, né, eu sempre, e até foi tema de hoje de manhã, eu olho da seguinte forma, 2 pontos muito importantes. Primeiro, se eu não tenho recurso para fazer sozinho o processo de sucessão, eu preciso buscar ajuda na cooperativa que me atende, né, encontrar um caminho, por exemplo, uma consultoria, alguém que me ajude a fazer isso. E o segundo, que talvez seja até o primeiro, né, mas um outro ponto que talvez seja o primeiro é preservar o nível de relacionamento. E aí eu deixo um recado para os pais e para os filhos, que é para os filhos entender que se eu tô pegando o bastão de uma empresa ou de uma propriedade rural, é porque alguém, meus pais, meus avós, teve suor para construir aquilo. Então, respeitar isso no processo. Lembrar que eu só tô fazendo sucessão porque existe um negócio. E só existe um negócio porque alguém fez um trabalho muito bem feito. E para os pais, lembrar que às vezes você batalhou, trabalhou muito para dar uma boa educação para os teus filhos, mandar para uma boa universidade, para dar recurso. Então, agora que ele voltou e tá querendo colocar em prática, permita que ele coloque em prática. Então, se os dois lados entenderem isso e manterem viva, acesa a chama do relacionamento, a construção de confiança, o processo de sucessão tende a funcionar muito mais. E encerrando, qual que é a sua mensagem para o cooperativismo diante de um momento de crise, incerteza e instabilidade que o mundo está entrando? Olha, quando nós olhamos para o momento de crise, de incerteza ou instabilidade do mundo, a minha mensagem para o cooperativismo é: você que é do cooperativismo está no caminho certo, porque não existe outro caminho. Nós enxergamos no mercado mundial grandes empresas se unindo forças para tocarem projetos, para que esses projetos deem certo. E eu posso dizer nós, porque eu também sou parte do cooperativismo, nós do cooperativismo já fizemos isso há muito tempo. Então a minha mensagem é, nesse momento de incerteza, no momento de transformação, o cooperativismo é o caminho certo. Talvez o cooperativismo é o único caminho. Muito obrigada pela visita e por compartilhar conosco. Em nome do Sistema OCB, eu agradeço.